Bom dia, amados, a paz, amém. Louvado seja o nosso Deus. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto que tem ficado em meu coração, que é aliança. E o tema que eu quero falar hoje é a aliança, o compromisso de Deus e a nossa resposta a essa aliança. Vamos lá. Quando a Bíblia fala de aliança, ela não está falando de um contrato, de um acordo de partes iguais. A aliança que eu quero falar com vocês hoje, ela é basicamente a aliança nossa com Deus. É Deus dizendo: eu quero você, eu escolho caminhar com você, eu me comprometo com você. Só que todos nós sabemos que uma aliança ela é composta por duas pessoas no mínimo. Então, tipo assim, Deus ele sempre faz a parte dele, mas hoje eu quero falar sobre o contexto geral dela, sobre a nossa parte também. Primeiramente, vamos contextualizar como que começa essa aliança. Vamos lá. O primeiro ponto é que essa aliança com Deus, Deus ele sempre toma a iniciativa, ele já tomou a iniciativa, na verdade. Vamos começar do começo. Com Noé, em Gênesis capítulo 9, verso 11, Deus fala: estabeleço a minha aliança convosco. Nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. É a aliança que Deus faz após o dilúvio, no livro de Gênesis, onde ele coloca o seu arco, o arco-íris sobre a terra, e ele faz uma aliança então com Noé. Depois com Abraão, Deus ele aprofunda um pouco mais, Gênesis capítulo 12, verso 2, onde ele diz: então eu farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Depois, com o povo de Israel no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, verso 5, depois que o povo ele sai do Egito, Deus ele chega e ele fala o seguinte: se ouvirem a minha voz, se guardarem a minha aliança, sereis para mim propriedade peculiar dentre todos os povos. E finalmente, no Novo Testamento, Jesus ele sela a nova aliança, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Lucas 22, 20. Depois que Cristo ele vem em forma de homem, ele cumpre tudo aquilo que estava escrito nos profetas, e ele entrega a sua vida por amor a nós, para a redenção do pecado, para nos reconectar com Deus. Lembrando como era o contexto antigo, era uma época onde eram oferecidos sacrifícios de animais pelos pecados, e o único que poderia estar na presença de Deus seria o sumo sacerdote em períodos X, em uma época uma a duas vezes por ano, se não me falha a memória, e era entrando num lugar chamado Santo dos Santos, que tinha um véu que o separava. E quando Cristo ele se entrega por nós, ele sofre tudo que nós deveríamos sofrer, ele toma os nossos pecados sobre si, e aquele que nunca teve pecado, aquele que era santo e puro, ele vai lá e ele literalmente diz: eu vou colocar tudo isso sobre mim, eu vou para a cruz, eu vou sofrer por vocês. Quando ele derrama o seu sangue por amor a nós, e ele fala: tetelestai, está consumado, que inclusive era a mesma palavra que os juízes usavam depois que uma dívida era paga. Tipo, na época você devia alguma coisa, você não tinha como pagar, a pessoa para quem você devia levar você perante o tribunal, era determinada sua sentença: você vai ficar preso lá por 2 anos, beleza, tudo bem. Aí você ficava preso, cumpria aquilo que você tinha que cumprir, depois o juiz pegava onde está a escrita da sua dívida ali, e ele chegava lá e dizia: tetelestai, está consumado, está pago, está liquidado, você não deve mais nada. Era rasgado então aquele escrito, e a partir daquele momento você não devia mais nada, porque já tinha sido pago. Porque Cristo fez, basicamente, Cristo pegou todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, tudo aquilo que nós teríamos que pagar, que nós teríamos que fazer todo aquele acerto de contas. Ele tomou sobre si, ele sofreu o castigo definitivo que nós teríamos que sofrer. E depois disso ele chega e ele repete essa mesma frase, ele tetelestai, como um grito de vitória, assim, nos seus últimos momentos, dizendo: está consumado, está pago. A partir de agora nada mais é devido. E depois o véu do templo, o véu que separava o lugar santo dos santos, ele é rasgado de cima a baixo. E nós, a partir desse momento, temos livre acesso ao Pai. E depois, Cristo, um pouco antes disso, quando ele estava com seus discípulos ali, na última ceia, ele fala: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Algumas versões falam que é o Novo Testamento, e nós sabemos que um testamento normalmente é deixado quando a pessoa ela se vai. Então, tipo assim, a pessoa morre, ela deixa um testamento, ou ela faz o seu testamento antes de morrer, na verdade. E Cristo ele deixou o seu testamento ali, ele morreu, ressuscitou, ele voltou, esteve no meio do povo por mais 40 dias, se não me falha a memória, e depois disso ele ascendeu aos céus e ele nos deu a missão do ID, que creio que grande parte das pessoas que aqui escutam já o conhecem. Vamos lá, em resumo, voltando para o tópico. Deus ele sempre dá o primeiro passo e ele nunca volta atrás.
Vamos lá, o que que Deus nos oferece nessa aliança? O que que nós temos a ganhar com isso? Qual que é o benefício dessa aliança para nós? Vamos lá. Hebreus 8:12 ele fala: dos seus pecados jamais me lembrarei. No livro de 1 Pedro, se eu não me engano, ele também fala que aquele que se arrepender e se converter, os pecados eles serão deletados, serão apagados. Ou seja, uma coisa que nos é oferecida é o perdão real e completo que Cristo já pagou. E quando nós aceitamos o que foi feito por naquela cruz, quando aceitamos o sacrifício de Cristo por amor a nós e reconhecemos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, cara, o sangue dele ele limpa e ele apaga os nossos pecados. Então, definitivamente, nós somos perdoados por Deus. Deus olha e nós não somos mais alvos da sua ira, mas agora ele derrama sobre nós o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. O que mais? Ezequiel 36:26 diz: e eu tirarei de vocês o coração de pedra e eu lhes darei um coração de carne. Então nós ganhamos um novo coração, ganhamos um novo espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em cada um de nós. O que mais ganhamos? Hebreus capítulo 10, verso 19 fala: e temos ousadia então para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós ganhamos um acesso direto à presença dele. O que mais? Mateus 28:20, a presença constante de Deus, onde ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim. Algumas versões falam: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, nunca mais você vai ficar sozinho. Em todos os momentos o Pai está com vocês. E o que mais? A identidade como filhos. João 1:12 fala: a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em algumas versões fala: contudo, aos que creram e receberam, deu-lhes Deus o direito, o poder de se tornarem os seus filhos. Então, a aliança ela é um convite para viver com Ele, para viver nele. E vamos lá então, qual que é a nossa parte na aliança? Mesmo sendo Deus quem sustenta tudo, a aliança ela sempre pede uma resposta nossa, ela é feita de mais de uma parte. Deus ele faz a sua aliança conosco, mas nós também temos a nossa parte. E isso não é um pagamento, não é uma barganha, isso é uma questão de relacionamento. E a nossa parte então seria amar o Senhor acima de tudo. Jesus chamou isso inclusive de o maior mandamento. Marcos 12:30 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e força, coração, alma, entendimento, força. Amarás o Senhor teu Deus com tudo que tu tem. Parte B, que seria a nossa segunda questão que nós temos que fazer aqui, seria obedecer, não por regra, mas por amor. Jesus ele foi direto, ele disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Obediência não é a moeda da aliança, é o fruto de quem ama e foi transformado. Qual outra coisa que nós temos que fazer? Viver em santidade, separados para Ele. Santidade não é viver perfeito, é viver disponível, é você estar disposto a ser melhor a cada dia, cara. É você deixar o velho homem para trás e você querer viver uma vida separada, querer viver uma vida para Cristo. Em 1 Pedro 1,16 ele fala: sede santos porque eu sou santo. É dizer, Deus, a minha vida é tua, molda o que precisar. É dizer, como fala naquela música do Rodolfo Abrantes, que eu gosto muito, assim, que Senhor, que o teu fogo, Pai, ele queime em mim tudo que não provém de ti, que fique em mim só o que o Senhor deseja. Ou como diz Bill Johnson: Pai, a tua palavra ela é como uma espada. A Bíblia fala isso, na verdade. Ele diz que a palavra de Deus ela é como mais afiada do que uma lâmina de 2 gumes, que ela é capaz de separar juntas e medulas, que é capaz de dividir a alma e o espírito. E Bill Johnson, nos seus livros, ele, em quase todos que eu li, pelo menos até o momento, ele deixa descrito uma oração onde ele faz com Deus, dizendo: Pai, tua palavra é como uma espada, então me corta, me limpa, me purifica com ela, Pai, me limpa. E é a gente pedir para Deus nos limpar, para Ele nos separar, porque nós somos dele, nós não somos mais do mundo. Então não cabe mais a nós ficar fazendo as coisas do mundo, coisas que desagradam o nosso Mestre. Qual que é a outra parte nossa na aliança? É permanecer, não desistir da jornada. João 15:4 fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus Cristo ele é a videira, nós somos os ramos, somos os galhos. Enquanto nós estamos nele, nós temos vida, mas se o galho ele é cortado da árvore, logo ele seca e morre. Então, cara, tudo de bom que há em nós vem de Cristo. É o Espírito de Deus nos levantando, nos chamando, nos edificando a cada dia. A nossa parte, então, ela é não abandonar o relacionamento mesmo quando estamos cansados, é voltar, é recomeçar, é permanecer. Repassando os tópicos, então, nossa parte na aliança: ama o Senhor teu Deus acima de tudo.
Obedeça a Ele não por regra, não por medo, mas por amor. Obedeça porque você ama Ele. Viva separado para Ele, em santidade. Permaneça nele, não desista da jornada. Vai ter dias difíceis, vai. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E o mesmo Jesus que venceu o mundo diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então permaneçam nele. E qual que é o impacto da aliança em quem nós somos? Vamos lá. Cara, essa aliança ela redefine tudo. Nós não somos mais escravos, a partir de agora nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais acusados, nós somos perdoados. Não somos mais distantes, agora nós somos amigos de Deus. Não somos mais espectadores, nós somos cooperadores, cooperadores do reino. Deus ele faz a sua parte, ele fez a sua parte, ele deu o seu filho, deu o seu espírito, deu o seu perdão, o seu coração. E agora a nossa resposta diária é simples: amizade, fidelidade, permanência. Nós não precisamos mais ter medo, porque a Bíblia, Jesus Cristo no início ele chega e ele chama seus discípulos e ele fala sobre ser servos. E depois de um tempo, Jesus Cristo chega e ele diz para os seus discípulos: agora não chamarei mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas você sabe, então agora vocês são amigos. E depois, quando Cristo ele está ali chegando no seu momento de crucificação e tudo mais, ele se entrega por amor a nós, ele ressuscita, e a primeira pessoa ali que ele encontra, então, Maria Madalena, ele chega e ele diz a Maria: Maria, vai lá e avisa os meus irmãos, avisa os teus irmãos. Então agora nós somos filhos. João, como diz ali, contudo aos que creram e receberam, deu-lhes Deus o direito, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, meu querido, se permita viver esse amor. Deus ele está te chamando, ele está me chamando, ele está nos chamando para uma aliança com ele, para andar com ele, para, assim como no livro de Romanos diz, para que nós renovemos a nossa mente, não nos amoldemos ao padrão desse mundo, vivemos para ele. Tem uma história que eu faz muito tempo que eu ouvi, mas eu nunca mais me esqueci dela. Eu vou resumir e parafrasear ela aqui porque eu não vou me lembrar de todos os pontos, mas basicamente essa história diz o seguinte: tinha um homem que era apaixonado por uma jovem e todos os dias ele escrevia cartas para ela expressando o seu amor, mostrando o quanto ele se importava, o quanto ele queria estar com essa jovem. E a jovem nunca lia as cartas dele, ela ignorava. E o tempo foi passando e essa jovem agora já era uma adulta, um pouco mais madura, e ele continuou todos os dias. Todo dia ele mandava uma carta, todo dia ele falava, todo dia ele tentava algum contato com essa jovem. Ela foi ignorando, porém ela nunca jogou fora, ela foi guardando essas questões. Então, lá pelos seus 60, 70 anos de idade, quando essa jovem já estava se tornando uma senhora, ela pega então essas cartas, ela pega todo esse conteúdo que esse homem foi escrevendo para ela e ela começa a ler, e ela começa a prestar atenção em tudo que ele foi escrevendo ao longo de anos. E ela começa então a perceber e entender o amor que esse homem tinha por ela. E na sua velhice, então, ela procura por ele e ela resolve viver a sua vida com ele. E, cara, ela vive coisas que ela nunca viveu. Ela vive uma vida completamente nova, diferente de tudo que ela jamais imaginou. Os maiores sonhos dela nem se comparavam ao que ela viveu junto deste homem. Então ela chega assim e diz: nossa, se eu tivesse te conhecido mais cedo. E ele diz: eu te mandei cartas ao longo de toda a sua vida. Não em tom de acusação, mas com um tom de amor. E ele disse: eu queria muito que você tivesse vindo mais cedo. Então, tipo assim, imagina, cara. Você vai deixar passar a sua vida toda e você vai querer conhecer esse homem maravilhoso chamado Jesus Cristo, o seu noivo, o meu noivo, que, cara, ele tem o melhor dos melhores para você, cara. Ele tem milhares de promessas reservadas para você, ele tem uma vida extremamente maravilhosa, ele tem a vida verdadeira, ele tem o rio de águas vivas, ele é o pão da vida, ele tem absolutamente tudo o que você precisa. Você vai esperar a sua vida toda passar para depois começar a ver as cartas que ele tem mandado para você. Ele deixou a sua palavra escrita, a Bíblia é 66 livros, 29 no Antigo, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ele deixou 66 livros escritos, onde ele revela seu amor em cada um deles, por mim, por você, por nós. Ele enviou seu filho, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus ele passa a Bíblia inteira, cara, tentando um relacionamento com a humanidade, propondo aliança conosco.
E a gente vai esperar quanto tempo para nos entregar para essa aliança? Seja hoje, seja agora. Eu te convido a refletir sobre isso que foi falado, sobre o que nós estamos conversando aqui. E eu te reflito então a você que sente no seu coração nesse momento, ou você que decide, a partir de hoje eu quero uma nova vida, repita uma oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito, Pai, nesse momento como meu único e suficiente Salvador. Eu entendi, Pai, eu compreendi, eu ouvi hoje, através de uma carta que o Senhor escreveu, de uma carta viva desse teu filho que está falando no vídeo, Pai. Eu compreendi que o Senhor me ama, que o Senhor entregou o seu filho por amor a mim, Pai, que através do sacrifício da obra de Cristo os meus pecados foram perdoados. Diga para ele assim: Pai, eu te reconheço, Jesus, como meu único e suficiente Salvador, e a partir de hoje eu quero viver coisas novas, eu quero viver uma vida para o Senhor, eu quero viver contigo. Renova-me, me transforma, me limpa, me molda de dentro para fora, Jesus. Limpa essa casa que eu sou e deixa só o que te apraz, Pai. Fica à vontade para mudar os móveis de lugar. Se você tem ousadia, diga. Fale com as suas próprias palavras. Se quiser voltar ao vídeo e repetir o que eu disse, fique à vontade. Mas o ponto é, não espere chegar na sua velhice para então viver com o seu amado que escreve cartas e tenta falar com você todo dia. Leia agora essas cartas. Procure agora sobre ele. Porque chegará um dia em que os portões fecharão e não adiantará mais, você não conseguirá mais encontrar ele. Então busque enquanto ainda é tempo. Eu sei que muitos aqui já ouviram várias e várias vezes falar: Jesus está voltando, está voltando, está voltando. E cara, ele está voltando e vai chegar um momento que ele vai voltar. E assim como a gente teve o Enem agora, por exemplo, nós podemos pegar como exemplo, assim como quando fechou os portões do Enem, quem chegou 5, 2, 3 minutos atrasados ficou do lado de fora. Cara, os portões, eles uma hora vão fechar. E pode ser tarde demais deixar para amanhã. Então, se entregue a esse amor hoje, se permita viver isso hoje. Não espere o amanhã. Viva nesse amor, se entregue para esse amor. Se permita ser um com ele. Cara, Jesus Cristo, ele é um homem maravilhoso que te ama, que entregou a sua vida por amor a ti. E mesmo quando nós estávamos castigando, punindo, quando nós estávamos atacando ele naquela cruz, ele ainda orava para Deus: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Em João capítulo 17, ele faz uma oração dizendo: Pai, que eles possam ser um, assim como nós somos um, que eles possam ser um comigo, eu um contigo, nós possamos ser um. Então se permita ser um com esse homem maravilhoso, viva essa aliança com Cristo, amém?